amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando agora à nossa 13ª aula, que vai falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Das lições bíblicas que vem falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Vamos ao nosso texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. A verdade prática vai dizer: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Vamos agora à nossa leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo ele ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim estes, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. O objetivo da nossa lição: primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da captação do Espírito Santo à sua igreja. Terceiro, pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Vamos para a introdução da nossa lição. Nessa lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na Igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda, nem cumpre sua vocação. A palavra-chave da nossa lição é falando sobre o revestimento de poder, o revestimento na qual Jesus tinha prometido aos seus discípulos que mandaria um outro consolador. Na verdade prática da nossa lição, o nosso comentarista colocou aqui que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Eu gostaria de deixar claro que eu entendo o que o comentarista quis dizer aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele é uma força motriz. Quando a verdade prática vai dizer o Espírito Santo é a força motriz, parece que o comentarista está dizendo que o Espírito Santo é uma força. E, na verdade, o Espírito Santo não é uma força, e sim uma pessoa, né? A pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma força, porque a força não tem poder de decisão, né? Vamos dizer assim, a energia, por exemplo, é uma força. Ela tem poder de decisão? Não, ela não tem poder de decisão. É simplesmente uma energia. O movimento das águas numa cachoeira, que é uma força também da natureza, ela tem poder de decisão? Não. É uma força da natureza, então ela não tem poder de decisão. Nesse caso aqui, o Espírito Santo não é uma força, e sim uma pessoa que decide. Ao longo da lição, a gente vai entender que esta pessoa do Espírito Santo, esta pessoa que é a força motriz da igreja, ele tem o poder de decisão, ele decide para onde vai, para onde vem,
né? Tudo aquilo é decidido pelo Senhor e automaticamente pelo seu Espírito Santo, que também é o mesmo Deus, né? Então é isso. Vamos continuar aqui na lição e nós vamos estudar juntos. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da Igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que, sem a ação do Espírito no ministério de Jesus, na sua vida da Igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha de Jesus, ou testemunha do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, esta promessa estava associada ao revestimento de poder que Jesus tinha prometido aos seus discípulos. Então, o poder do alto, poder que vem do alto. Jesus falou para os discípulos, eu preciso que eu vá para que ele venha. No momento certo, ele venha. Alguns questionaram porque Jesus estava indo, mas Jesus disse, se eu não for, o Consolador não vai vir. Esse revestimento de poder não vai vir. Vocês não sabem ainda o que é, mas vocês vão entender. Então, ficai em Jerusalém. Quando ele chegar, vocês vão entender o processo de todas as coisas. Então, ali a igreja não sabia. A igreja que estava começando ali com os discípulos não entendiam o que iria acontecer. Mas naquele dia, no Pentecoste, quando aconteceu, eles entenderam. É tanto que Pedro ele vai falar sobre isso. Seguindo aqui, a gente vai para o segundo subtópico. O enchimento do Espírito como experiências necessárias. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 3, 21, 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Lucas 4, 18, 19. E dependeu dele para exercer o ministério. Lucas 5, 17. E Mateus 12, 28. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestido desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista, Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Então aqui nós vamos ver que para Jesus começar o seu ministério, ele teve que ser revestido do poder. No batismo lá de João, quando ele estava sendo batizado ali, naquele momento, a Bíblia vai revelar para nós que o Espírito Santo de Deus desce em forma corpórea de uma pomba, e ali Jesus tanto é batizado nas águas, como também é batizado no Espírito Santo, para poder ele começar a fazer a missão que foi proposta para que ele pudesse fazer. Mas ele foi revestido do Espírito Santo naquele dia, e todos que estavam ali, pelo menos uma boa parte do que estavam ali, viram o que aconteceu, e Jesus já saiu dali pronto e preparado para fazer a sua missão. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então podemos ver aqui que Jesus, no momento do seu batismo nas águas, quando João batizava ele, e ele orando, o Espírito Santo desce sobre ele. Ali estava ali demonstrando também a terceira pessoa da Trindade, né? O Pai falando, o Filho presente e o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, batizando Jesus ali
naquele momento. Então ali está a figura, né? A figura, este quadro, vamos dizer assim, o quadro da Trindade presente ali. E podemos perceber que ali Jesus começa o seu ministério de 3 anos, pregando o evangelho, fazendo milagres, curas. E você vai encontrar Jesus mesmo dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. Vamos ler Lucas 4, do 18 ao 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus aqui está dando o exemplo de como o crente ele tem que buscar o Espírito Santo para poder se revestir do poder. Trabalhar na sua obra revestido de poder vai ter um outro diferencial, né? Vamos lá para o terceiro subtópico. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Atos 5,32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos 11, 15 e 17. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Atos 2:4, 10:44, 46, 19:1, 6. O sinal pelo qual a pessoa era batizada com o Espírito Santo era evidente. Aqui está mostrando que as pessoas viam e ouviam o que estava acontecendo. Então, o primeiro sinal era falar em línguas, falar em outras línguas. Naqueles dias, quando eles foram batizados, eles falaram nas línguas das pessoas que estavam ali. Tinha pessoas de vários países que eram prosélitos. Prosélito quer dizer a pessoa que é de outro país, mas que também professa a religião judaica. Eles eram praticantes da religião judaica e iam para lá para fazer suas observações, como também levar o cordeiro. Eles eram crentes, vamos dizer assim, crentes da religião judaica. E eles estavam ali, gente de todos os outros países, Etiópia e outros países. E quando eles ouviram os discípulos andando e falando e profetizando na sua própria idioma, eles questionaram, quem são esses? Não são judeus? Por que eles estão falando na nossa própria língua? A ação do Espírito Santo, ao batizar eles com fogo, eles saíram já prontos para profetizar e para pregar o evangelho em outros idiomas. O Espírito Santo capacitando eles, pessoas que não tinham ou que não tinham estudado nenhum idioma, estavam ali falando no idioma da própria pessoa, que estava ali de outro país. Isso significa que o Espírito Santo de Deus tinha pressa. Falar em línguas também não é só em outro idioma. Você pode falar em línguas estranhas, uma língua que ninguém conheça. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, né? Muitas vezes nós estamos orando, falando com Deus, e o Espírito Santo de Deus toma-nos de uma forma que nós começamos a falar aquilo que a gente não sabia falar ou não se expressamos para Deus no completo, e o Espírito Santo nos auxilia. Até a própria pessoa que está falando não entende o que está dizendo, mas está se edificando a si mesmo, porque aquilo que ela está falando, Deus está entendendo. É como se faltasse algo para falar e o Espírito Santo me auxilia a falar. Aí eu falo numa língua que ninguém conhece, que nem eu mesmo eu conheço, e ali eu falo para Deus aquilo que eu estou sentindo. O Espírito Santo me auxilia a falar para Deus aquilo que estava faltando falar, vamos dizer assim. Aí eu falo em mistério e estou me edificando a mim mesmo, porque eu estou falando para Deus,
as minhas necessidades, né, em línguas estranhas. O Espírito, ele vai me auxiliando. Como também é o revestimento de poder, fortificando você para fazer missões, para trabalhar na obra de Deus, te encorajando, te fortificando, te fortalecendo. Então aqui havia manifestações físicas que se tornavam reais para que as tinhas e visíveis para que as presenciavam. Né? Então vamos lá, Atos 5, 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então era notório a todos naqueles dias, quando eles foram batizados, que eles falavam em línguas, em outras línguas. Vamos agora para o quarto tópico, ou quarto subtópico, a doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente em todas elas. Chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos 2:4, 10:44, 46, 19, 6. Até mesmo a narrativa dos Atos 8, 14, 25, onde não há menção de ocorrência de língua, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Atos 8, 18 e Atos 9, 17. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito, acompanhada de línguas desconhecida como evidência inicial. Então essa parte já foi contemplada, nós vamos agora para o segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Primeiro, capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos 4:33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Atos 4:8. O apóstolo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Atos 13:9. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Atos 2:17. Vemos aqui que o Espírito Santo estava capacitando todos. Não tinha hierarquia. Porque eu sou discípulo, eu sou apóstolo, não. O batismo com o Espírito Santo está facultado a todos. Todos que creem. O revestimento de poder sobre a pessoa faz com que ela tenha força, tenha fortaleza para trabalhar para o Senhor. Aqui você vê que a capacitação do Espírito sobre as pessoas, ela não estava ali escolhendo quem era discípulo, quem era apóstolos, né? Quem estava mais próximo de Jesus ou não. Não. Ele estava revestindo ali, como diz em Atos 2:17, o Espírito vem sobre toda a carne. O Espírito vem harmoniosamente em todos, sem distinção de raça, cor, língua, se é preto, se é branco, se é vermelho. Não tem isso. O Espírito Santo trata todos iguais, de igual modo. Até porque, quando nós formos, a igreja for levantada da terra para ir às bodas do Cordeiro e participar do Senhor no céu, nós vamos estar todos iguais. Né? A Bíblia revela que vamos estar todos de branco. Então, branco como sinal de santidade e todos de branco como se fosse uma única pessoa. Todos no mesmo sentido, em união. Então, naquele dia, não vai haver pequenos e grandes. Todos seremos iguais. Segundo tópico, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isto claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele
que seria o maior apóstolo de todos os tempos. Paulo, Atos 19, 10, 11. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servir às mesas, fazendo sinais e prodígios. Atos 6, 8, 8, 6. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Vamos ler Atos 4. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então aqui Deus não tinha uma escolha predileta. Jesus aqui não tinha uma escolha predileta, nem o Espírito Santo. Então ali ele dava a todos. É comum a todos. Lembra? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos como entrar no Santo do Santo por intermédio do Espírito Santo. Então ele veio para isso. Ele veio para habitar em nós. Habitar em todos nós, sem distinção de classe, cor, se é rico, se é pobre. Não, não é isso. O Espírito Santo trata todos iguais. Eu tomei uma decisão na minha vida e eu quero isso para mim. É uma filosofia de vida em Cristo. Aí, a partir daí, Jesus, com certeza, o Espírito Santo vai nos capacitar, dando-nos os dons espirituais que nos cabe para fazer a sua obra. Isso é que é importante, é o que é interessante na vida do crente e na vida da igreja. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos agora para o terceiro tópico, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Atos 2,17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Atos 2,47. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos 9, 31. A sinopse desse tópico 2 e dos 3 subtópicos fala assim: a capacidade do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Então nós contemplamos aqui, capacitando as testemunhas, pessoas simples capacitadas pelo Espírito e a capacitação da igreja, capacitando a igreja. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, falando sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. 13:1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Atos 13, 2. Lembra que eu falei aqui que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Então ele decide. O que ele decidir está decidido. Vamos ler? Atos 13, do 1 ao 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, aqui está a prova fiel de que o Espírito Santo é quem decide. Se nós deixamos o Senhor decidir a nossa vida, ele sabe todas as coisas, ele conhece. Então, ele vai aqui dizer: olha, separa Barnabé e Paulo, ou Saulo, separa eles para uma obra que eu tenho para eles aqui. Por quê? O Senhor conhece a capacidade de cada um. E aí o Senhor, ele mesmo vai nos capacitar mais naquela área para algo específico. Não dizendo que os outros não foram separados, os outros também tinham sido separados, só que para uma outra missão. O que, naquele momento, que o Espírito estava decidindo era sobre a vida de Barnabé e Saulo para uma obra específica que o Espírito Santo estava querendo que eles fizessem. Eles foram para algum lugar em que o Espírito Santo os impeliu a ir. Isso é importante. Na vida da igreja e na vida do crente, nós estarmos na dependência do Espírito Santo. O que ele decidir na nossa vida, o que ele quer. Eles estavam orando, então, eles estavam pedindo ao Senhor alguma coisa, ou pedindo a direção. Estavam orando, pedindo a direção. E o Espírito Santo vai e dá a direção. Então, por meio da oração e do jejum, o Senhor vai nos ouvir, porque nós estamos nos entregando inteiramente para Ele, para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. O que Ele tem para nós? Essa é a grande pergunta. Nós não podemos decidir para onde iremos. É tanto que Barnabé, na sua jornada, juntamente com Saulo, quis ir para a Ásia para pregar lá. E o Espírito Santo não deixou que eles fossem. Falou: não, vocês não vão para a Ásia, vocês não vão pregar na Ásia. Automaticamente você vê, lendo todo o percurso, você vai ver que Paulo e Barnabé vão parar na Macedônia. Então, a Macedônia era o lugar onde deveria ser pregado, onde deveria chegar as boas novas. Naquele momento, na Ásia, o Espírito Santo não deixou que eles fossem pregar o Evangelho. Agora vamos para a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6, 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos 16, 9. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio do missionário. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Atos 16, do 6 ao 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então aqui está a decisão do Espírito Santo. Ele vai dizer para Paulo e Barnabé não prosseguir. Não vai para aquele lugar. Se eles fossem, estariam desobedecendo. E com certeza teria dado tudo errado. Mas vamos ver outra parte em que o Espírito Santo fala para que eles vá. Atos 16, do 9 ao 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Que coisa linda, como é que Jesus trabalha, como é que o Senhor trabalha. Eu acho lindo aqui porque o Espírito Santo ele vai aparecer para Paulo e Barnabé de uma forma evidente. Ele vai dizer assim: não vai para a Ásia. Ok? Acabou. Não vai, ponto final. Não vai para a Ásia. Eles ficaram, de repente, até preocupados ali,
Mas na hora do descanso, na hora que Paulo e Barnabé estavam descansando, dormindo no Senhor, o Senhor agora não precisa mais aparecer com evidência, mas ele aparece em sonho. Olha só, no descanso de Paulo e de Barnabé, em sonho, aparece o Senhor chamando os dois lá da Macedônia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. No descanso deles. Então descansa no Senhor, que ele vai dar o direcionamento. Que coisa linda. No descanso de Paulo e Barnabé, o Senhor vai chamar eles em sonho. E eles, quando acordam, vão entender que tem que ir para Macedônia, porque lá o Senhor estava esperando eles. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. A sinopse 3, que contempla o envio missionário e a estratégia missionária, está aqui. O poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. E aí chegamos à nossa conclusão de hoje. É apenas um resumo, né? Porque se a gente fosse falar tudo sobre o que está escrito aqui, ficaríamos o dia inteiro. Mas o importante é que os alunos leiam, estudem bem a lição. Tem muita coisa a ser falada aqui, né? É uma fonte inesgotável de informações e de coisas maravilhosas aqui. Vamos à conclusão. Encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local, e sem o Espírito Santo a igreja não vai a lugar algum. Chegamos ao final de mais uma aula, ao final de um trimestre aí, com 13 lições contempladas aqui sobre o ministério da igreja, né? Sobre tudo que o corpo de Cristo vem nos trazendo aí de lições para que possamos aprender. Nesse trimestre foi maravilhoso estar com vocês, aprendendo cada vez mais. E eu lanço aquele desafio de sempre, que é que vocês compartilhem o canal, dê um like, não esqueçam de dar um like e compartilhar também o canal com todos e sempre ativar o sininho ali para quando tivermos mais aulas. Estamos partindo agora para o próximo trimestre. Quando tivermos mais aulas, vocês serem anunciados dessas aulas, ok? Um abraço, até a próxima aula. Fique com Deus.